Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Nós recebemos diariamente inúmeros e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa e você também pode participar disso. É só mandar e-mail para direito@ufn.edu.br que nós receberemos com muito carinho a sua indicação, a sua solicitação. A minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a professora Aline Gomes, professora recém-ingressante aqui no quadro de professores do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda. Olá, professor. Obrigada, agradeço a acolhida. Como eu te explicava, né, Aline, vamos falar um pouquinho do programa aqui, que eu acho que é sempre importante, assim, inclusive para o nosso telespectador. Ele é um programa destinado à discussão, à informação jurídica, e ele tem esse objetivo, né, de agir como um braço extensionista do curso. Então é um programa bem interessante, assim, ele tem um certo tempo já, e tem esse objetivo de compartilhar saberes, né? Vamos usar essa expressão que aqui no UFN a gente gosta muito de falar. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a tua área, Direito de Família, Sucessões, como é que está esse ingresso aqui na UFN como professora, tu é egressa aqui do curso. Fala um pouquinho da sensação de retornar como professora. Eu estou muito feliz de poder retornar à instituição, então sou egressa da turma de 2011, né, e sempre tive o objetivo de retornar a Santa Maria e se tivesse a oportunidade de retornar ao UFN, que sempre foi uma referência, né, de instituição, ensino, pesquisa, extensão. Então eu estou muito feliz em ter essa oportunidade, iniciar os trabalhos na docência, né, aqui na instituição, atuando numa área que eu tenho um carinho muito grande, porque já atuo há um tempo, né, em outra instituição atuava em Direito das Famílias e Sucessões, então que bom poder estar desenvolvendo, ministrando aulas nessas áreas, do qual eu tenho bastante apreço e desenvolvo a pesquisa já há um tempo, principalmente em Direito das Famílias. Já venho pesquisando bastante há alguns anos, já desenvolvia projeto de pesquisa sobre essas áreas, então fico muito feliz. É uma área bastante, assim, importante do mundo jurídico, né? Porque tem, talvez, e principalmente porque tem a ver com a realidade das pessoas, né? O dia a dia das pessoas. O direito das famílias é um direito tão presente, né, na vida das pessoas. O direito das sucessões nem tanto, mas daqui um pouco ele passa a ser também, né? Porque sempre alguém falece e tal, deixa patrimônio e a gente tem que entender como é que funciona a transmissibilidade disso. Como é que tu vê o aluno, assim, o interesse do aluno? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque realmente o aluno, me parece que quando ele chega e começa a estudar o direito das famílias, principalmente porque ele é anterior ao direito das sucessões, o aluno, assim, parece que brilha o olho, né? Eu acho que o direito das famílias, ele se aproxima muito da realidade de todas as famílias, então todo mundo se vê um pouco dentro dessa realidade do direito das famílias, que é muito dinâmico, né? A gente tem aí alterações constantes dentro dessa área, novas entidades familiares surgindo, novos reconhecimentos, então toda a abordagem sobre a afetividade que ganhou força com a Constituição Federal, né? Então tudo isso aproxima muito o aluno do que a gente discute em sala de aula. Então são aulas muito interativas, justamente porque eles sempre têm alguma situação de casa, de um familiar, eles se colocam nas situações que a gente está abordando e surgem muitas dúvidas dentro dessa perspectiva, né? Sim, é uma área realmente assim, é a vida como ela é, né? A vida trazida para dentro da sala de aula, isso que é o interessante. Nós temos um projeto de novo Código Civil, né? E ele vai alterar alguma coisa lá do direito de família, alguma coisa do direito das sucessões. Como é que tu tá acompanhando essas discussões, assim? Tu tá vendo o que dá para adiantar, assim, que tu possa, né, nos dizer, isso aqui vai ser interessante, vai mudar aqui, vai mudar ali? Sim, estou acompanhando e acho que as principais alterações, elas vêm muito ao encontro dessa ideia do reconhecimento das novas famílias, dos novos direitos que estão dentro dessa perspectiva. Porque apesar de a gente ter ali uma interpretação extensiva do artigo 226 da Constituição, que é o artigo que fala sobre a proteção das famílias, então, ainda que a gente tenha, por exemplo, né, por mutação constitucional, atuação do controle de constitucionalidade, reconhecimentos desses novos modelos e em legislações esparsas também, jurisprudência de um modo geral, e isso é abarcado dentro do artigo 226, a gente ainda possui uma
relativa dificuldade, né, principalmente nos modelos que são mais novos, vamos dizer assim, porque a gente tem modelos que já existiam, mas que foram reconhecidos só com a Constituição, por exemplo, família informal, né, família monoparental, mas tem outras que estão surgindo agora que abrem novas discussões, como, por exemplo, as famílias poliafetivas, né, que a gente tem um embate com o princípio da monogamia, a gente tem as relações paralelas que o STF se posicionou ali no final de 2020 contra, né, o reconhecimento dessas entidades justamente por causa do princípio da monogamia também. Então, acho que o projeto do novo código, ele vai tentar dar um pouco mais de segurança jurídica para essas famílias que vão passar a ser reconhecidas com base na afetividade, principalmente. E aí o reflexo disso, né, no reconhecimento de todos os direitos que abarcam o livro dos direitos das famílias, né? Então, acho que essa parte, principalmente dos novos modelos, ela é um ponto importante do novo código. E também porque a gente tem, volta e meia, né, a gente tem um projeto de lei tentando mitigar, de certa forma, até em âmbito de retrocesso social, algumas famílias que já foram reconhecidas, como família homoafetiva, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente consegue uma positivação dentro do Código Civil do Livro do Direito das Famílias, ele é um ponto muito importante justamente porque ele consegue sustentar um pouco melhor o aporte, né, de reconhecimento para as entidades que se reconhecem dessa forma. E é algo extremamente necessário nesse ponto, né? Porque a gente vem de uma tradição, de um estereótipo de família que não representa a realidade de muitas outras famílias. Sim. Fica difícil das pessoas entenderem isso, mas paciência, né? Nós temos uma série de famílias que se apresentam, que rompem com aquela percepção tradicional do homem, da mulher e da prole, né? Sim. Quantos outros modelos de famílias nós temos hoje e que fazem parte da vida cotidiana? E há uma dificuldade justamente de reconhecimento, e agora parece então que se resolve essa questão com o projeto, em alguma medida. Temos grandes civilistas, né, Aline? Sim. Pesquisando e enfrentando essa questão. E a gente tem uma atuação muito forte já, né, de vários desses civilistas, sim, justamente baseado... Reconhecendo esse tipo de... Isso, fortalecendo o princípio da afetividade, perfeito, a própria dignidade humana, né, que está atrelado para o processo desse reconhecimento. Em alguma medida a gente ainda parece que vive numa bolha em relação a isso, né? E não consegue enxergar que se as pessoas que decidem como elas querem constituir as suas famílias, né? Não pode ter um estereótipo para isso. É muito aquela discussão, né, também que a gente tem sobre o direito das famílias estar no âmbito do direito privado, né, porque regulamentado pelo Código Civil, mas com aquele caráter um pouco ainda de direito público, principalmente, sim, por essa interferência no sentido de que a liberdade e a autonomia ela é mitigada, né, porque as famílias, já nesse início do processo de formação familiar, eles já têm essa mitigação por parte do Estado, que é o Estado quem diz o que é família e quem é família, né. Então, a natureza do direito das famílias, ela acho que transita muito, claro, porque ela tem muitas normas que são de ordem pública, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem essa questão da relativização com relação aos princípios da autonomia e da liberdade, que, em certas medidas, são necessários, claro, né? Por exemplo, violência intrafamiliar, há essa necessidade de a gente mitigar muitos dos aspectos, né, da autonomia, as próprias discussões que a gente teve agora recente também, 2 semanas o STF reconheceu a possibilidade da vacinação compulsória, né? Então mitigando também a autonomia dos pais com relação à saúde dos filhos. E então, em certas medidas, essa autonomia é necessária, claro, mas ao mesmo tempo esse processo de formação inicial das entidades familiares ele fica um pouco comprometido, né? Justamente por causa desse reconhecimento. Eu vejo isso como há uma intervenção aí do Estado, né? E isso não deixa de ser uma proposta do Estado democrático de direito. Ele é um Estado interventor. Ele não é um Estado absenteísta, um Estado mínimo como é o Estado liberal. Ele é um Estado que intervém. Eu vejo como justificativa para esse tipo de coisa. Claro que é uma questão, né, que as pessoas, até sugiro que antes de se posicionar a respeito, que as pessoas leiam mais sobre o que é um Estado, né, com característica liberal, o que é um Estado social, o que é um Estado democrático de direito e qual foi a opção brasileira. Eu acho que é importante. Leia lá o preâmbulo da Constituição, né? E como tudo aconteceu, qual foi a ideia. Então, esse tipo de intervenção ela é necessária.
E não só a gente, claro, né, faz a ressalva nesse aspecto do reconhecimento das famílias, sim, justamente por causa que a gente ainda tem uma base um pouco conservadora nesse aspecto, né, mas ao mesmo tempo a necessidade de intervenção no modelo estatal brasileiro é necessário, principalmente porque a gente precisa dessa intervenção para a garantia dos direitos básicos, principalmente direitos fundamentais sociais aplicados no âmbito das famílias, né? Então, pela característica do Estado brasileiro, principalmente a forma de evolução, eu acho, de conquista dos direitos, das dimensões de direitos, a gente tem essa necessidade dessa intervenção estatal, principalmente nesse aspecto de concretização, né? Porque a gente tem um déficit muito grande nesse ponto, né? No qual a gente discute muito a própria crise constitucional, crise do Estado, né? Justamente por causa dessa, vamos dizer assim, de certa forma, um esvaziamento substancial de parte dos direitos que constam no artigo 6º da Constituição, que são os direitos fundamentais sociais, sim, né? Mas e justamente a intervenção do Estado é necessária nesse ponto, justamente por causa desse aspecto de tentativa de garantia de efetividade, por serem direitos que precisam dessa ação afirmativa do Estado, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época áurea, assim, uma época muito, entre aspas, iluminada, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas uma época privilegiada de transformação social, né? E a gente está dentro da universidade aqui e acompanha isso, né, com olhos tão atentos, e as pessoas estão fazendo parte disso. Está muito interessante o que está acontecendo. E estou falando nisso porque me veio à cabeça agora a questão da desjudicialização, né, que é algo também tão importante, assim, socialmente falando. As pessoas reclamam do tempo dos processos, os operadores do direito reclamam, né, do volume e não conseguem dar conta, e agora parece que a gente está vendo essa era, e isso também reflete no direito de família e sucessões, porque recentemente, inclusive, o CNJ autoriza que as pessoas se divorciem extrajudicialmente, inclusive havendo incapazes, né? Havendo filhos menores. Por exemplo, o casal pode, num tabelionato, se divorciar. E no direito das sucessões também houve uma alteração recente, sustentando a possibilidade, então, de inventários tramitarem, né, com a presença de testamento, que era uma coisa impensável até pouco tempo atrás. Isso. Como é que tu vê essa tentativa de desjudicialização ali? Como é que tu percebe isso, assim, nesse movimento com a disciplina de famílias, sessões? Eu acho que ela é bastante positiva, né? Porque a gente tem esse processo de muitos anos de judicializar muitas dessas demandas. Eu acho que dentro desse aspecto que eu vinha falando do próprio artigo 6º, né, a gente tem muita judicialização da saúde, principalmente, que é um desses direitos, né, e a gente tem esse abarrotamento de processos, toda essa morosidade, né, toda a discussão que vem aí tentando ser modificada. Eu acho que já desde o Código de Processo Civil a gente tenta, né, algumas alternativas nesse sentido. A própria autocomposição é uma medida nesse aspecto. Então, eu acho que essa desjudicialização, principalmente a partir desses movimentos, né, como a alteração da Resolução 35 do CNJ, ela é muito positiva porque justamente eram situações até pouco tempo impensáveis de se desjudicializar e que há essa facilitação hoje, né? Então, acho que, claro que o Ministério Público vai precisar intervir, né, quando existir menores vulneráveis, né, envolvidos na situação, emitir o seu parecer, enfim, né, para a questão, mas eu acho que facilita porque a gente não precisa judicializar tudo, judicializa só o que é necessário, né, a partir daquilo que, do próprio parecer do Ministério Público. Eu acho que a gente consegue fazer um filtro, que muitas vezes não é o que acontece, né? Então, existem muitas demandas que poderiam ser resolvidas administrativamente, né, que poderiam ser resolvidas pela autocomposição, de forma extrajudicial, mas que acabam sendo, em larga medida, judicializadas como uma primeira alternativa. Então, a gente ter essa possibilidade de resolver de uma forma extrajudicial, né, sem precisar vamos dizer assim, litigar, né, judicialmente, isso acho que facilita bastante dentro desse posicionamento. E assim, ó, é importante que as pessoas saibam disso, né? É importante que você saiba que você talvez tenha a solução do seu problema na via extrajudicial. Consulte um advogado e pergunte para ele primeiro. Porque assim, se você for para a via judicial, independente do problema que você tem, né, tem que se saber que o processo tem o seu tempo, que as coisas demoram para acontecer, que existem regras que são pré-estabelecidas, né? O juiz não vai chegar dando carrinho no réu, né? Entre aspas, aí uma metáfora isso que eu usei agora. Mas existem regras que são
como disse, pré-estabelecidas pelo próprio sistema, tem limites, né? Não se pode fazer qualquer coisa. E a via extrajudicial é uma via baseada no consenso. Talvez você tenha que ceder um pouquinho também, né? Tem que avaliar. Mas a eu gente acho tem que estimular isso, né? eu acho que a advocacia preventiva, né? Ela Exato. tem ganhado um espaço bastante grande Totalmente nesse ponto. dependente da questão notarial e registral hoje. Então, eu acho que isso é importante. Não, e as academias também ela tem que se voltar para esse universo cada vez mais, né? E o próprio ensino do processo ele muda com essa perspectiva. Sim. Muda. Quero te parabenizar pelo ingresso aqui na Universidade Franciscana. Quero te desejar toda a sorte do mundo aqui como professora do curso de Direito e aqui as portas do estúdio sempre abertas. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.